Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há uma poeta, Cecília Meirelles, que eu admiro profundamente. Aliás, eu admiro todos os poetas. Como eu gosto de repetir, já falei isso aqui várias vezes, os poetas e os artistas chegaram primeiro e melhor do que os técnicos da área psi para falarem dos estados de alma e dos conflitos humanos que são pertencentes à espécie humana. Como dizia um escritor Terêncio Romano, ele dizia: nada do que é humano me é estranho. Portanto, os poetas chegam primeiro do que nós e chegam esteticamente melhores. Cecília Meirelles tem um poema dela chamado Lua Adversa, que diz assim: tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E toda melancolia seu interminável fuso. Dito dessa forma, eu quero transpor para a linguagem árida técnica aquilo que a poeta Cecília disse. Há pessoas que no curso da sua vida têm fases, como a personagem desse poema de Cecília. O nosso humor é a nossa capacidade de colorir a vida. A cor que nós damos à vida, aquilo que nós estamos vivenciando, seria o humor. A reação imediata seria a emoção. O humor seria a coloração básica de um período de vida da pessoa. Então, o normal, o sadio de um humor é que ele seja responsivo às circunstâncias. Se algo nos está acontecendo de forma a um ganho, o humor deverá ser um humor alegre. Mas se porventura é um momento de perda, o humor correspondente seria de tristeza. Mas por acaso alguém me agrediu, me ofendeu, fez algum dano para mim, o meu humor é estar irritado, estar puto da vida, estar com raiva, humor raivoso. Se algo nos ameaça, como foi aquele período da pandemia, em que as pessoas não tinham um medo imediato muito grande, havia uma ameaça concreta, o humor normal é estar amedrontado. Então, o humor sadio é o humor que flutua adequadamente e proporcionalmente às circunstâncias de vida da pessoa. Mas há pessoas, como a heroína desse poema de Cecília Meirelles, que, como ela diz, no secreto calendário de um astrólogo arbitrário, ele tem fases que vão e que vêm ao longo da vida. Ao contrário do que as pessoas usam no seu dia a dia, a bipolaridade, como as pessoas dizem, que nós em psiquiatria nós preferimos falar do transtorno bipolar, o transtorno de humor, que o termo técnico seria transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar do humor. São pessoas que ao longo da vida têm fases que se alternam ou que podem se alternar, em que há fases depressivas claras, e depressão é como se o humor fosse uma cor, seria o humor de cinza para escuro, em que os processos de pensamento são lentificados, o humor é triste, culposo, pensamentos de natureza de autoculpabilidade, de ruína, de prejuízo, de desespero no sentido literal, de nada mais esperar. E seriam fases depressivas, que duram semanas ou meses. E tem, ao longo da vida, períodos, e aí é que reside o problema, períodos em que o humor varia para cima. A variação do humor para cima é uma palavra que, regra geral, é mal usada. Por quê? Porque tem outra conotação na linguagem corriqueira, que é mania. Mania na linguagem corriqueira significa algo semelhante a hábito. Mania de vestir rosa, mania de vestir azul, mania de fazer isso, mania de fazer aquilo.
Mania é uma palavra grega que significa algo como loucura, como furor. Mas em psiquiatria, ela tem como todas as palavras que nós usamos, tem uma conotação bastante própria. Mania é a elevação patológica do humor. Então, aquilo que eu descrevi antes para a depressão, a imagem espelho seria mania. Enquanto que o humor na depressão seria um humor de cor de cinza a escuro, na mania seria extremamente brilhante, claro, colorido, extremamente brilhante. Enquanto que o humor é triste na depressão, na mania o humor é eufórico ou irritado, que pode ser um outro polo da mania. Enquanto na depressão os pensamentos são de culpa, são de perda, de dano, de desespero, de impotência diante da vida, a mania é exatamente o oposto, é um sentimento onipotente, que eu posso tudo, sem limite, de grandeza, de ideias de grandeza, ao contrário da ruína dos momentos depressivos. Enquanto na depressão, a pessoa, no período depressivo, a pessoa tem uma lentificação geral do organismo, do ser, os processos de raciocínio, de pensamento são mais lentificados, a psicomotricidade, ou seja, a nossa movimentação que acompanha o nosso pensamento está lentificada, a fala é lenta de poucas coisas, poucos conteúdos. Na mania é exatamente o oposto. A pessoa está extremamente acelerada, pode passar uma noite sem dormir e está extremamente pilhado, porque ele não sente o cansaço, como se fosse um doping interno. E os pensamentos são acelerados, a fala é acelerada, a capacidade da pessoa fazer do humor jocoso, eufórico e inadequado. É uma pessoa sem limite. Então a mania e a depressão, quando elas são bem nítidas, portanto, em depressão, o termo é sempre depressão, leve, moderada, grave, e em mania, a palavra mania é reservada para esse quadro mais intenso que eu descrevi, como se fosse um aparelho de 110, um ventilador 110 volts, que é plugado na corrente de 220 volts, em que ele gira extremamente rápido em relação ao habitual dele. Mas a mania mais leve, essa é a pedra no sapato da psiquiatria. A mania mais leve nós chamamos de hipomania, hipo de menos, é uma mania menor. Essa zona de hipomania pode ir desde algo próximo à mania clássica, como ir para uma elevação discreta do humor que passa desapercebido pela própria pessoa ou às vezes pelos próprios familiares e circunstantes. Uma mania instaurada, uma mania que esteja em vigência, ela é muito nítida que algo está acontecendo de errado na vida da pessoa, ou a pessoa está diferente. Mas a hipomania mais discreta, não. A hipomania mais discreta pode passar como se fosse algo como assim, depois de tanto tempo deprimido, é normal que ele esteja um pouquinho alegre a mais. Está saindo mais do que ele nunca saiu. Está bebendo um pouco mais do que ele nunca bebeu, está mais falante do que ele nunca foi, está mais desinibido do que ele nunca foi, ele está fazendo mais projetos do que habitualmente. Essa faixa em que vai do que é normal para a pessoa, e o parâmetro é a pessoa, é comparar a pessoa consigo antes. Uma pessoa tem um padrão, cai esse padrão que se chama depressão. Pode acontecer várias vezes, mas se ao menos uma vez houver uma fase em que a pessoa esteja acima do seu normal, o diagnóstico já mudará de transtorno depressivo recorrente para transtorno bipolar do humor, transtorno afetivo bipolar. Repetindo, quando é a fase de mania, é muito óbvio para as pessoas que algo está errado ali. A hipomania não, e isso tem importância clínica absurdamente alta. Por quê? Porque basta um episódio hipomaníaco que muda o diagnóstico e muda inclusive o sentido do tratamento. Uma pessoa que tenha transtorno depressivo recorrente significa que ela tem episódios de depressão recorrentes. Ao longo da vida, de tantos em tantos tempos, ela volta a ter um episódio depressivo.
Para essas pessoas, a indicação é o uso contínuo de antidepressivo, já que o custo pessoal, social e relacional de um episódio depressivo é muito alto, como se fosse uma crise hipertensiva. Uma esporádica nada define, mas se a pessoa tem eventualmente crise hipertensiva, o mais seguro é que ele use o antihipertensivo continuamente. Mas se essa pessoa que já teve alguns episódios depressivos, teve um episódio hipomaníaco, ou seja, aquele episódio mais discreto, mais leve, que passou desapercebido para os outros, é uma pessoa que no período habitual é uma pessoa que não compra muito, no período depressivo se jogou completamente em ruína e quando sai desse período depressivo em algum outro momento da vida ele começa a gastar mais do que o habitual. Nada de exagerado, não é comprando 2 ou 3 carros, mas comprando mais do que o habitual, o que ele fazia naquele período. A partir daí, o uso, se não é identificado esse episódio hipomaníaco, e o paciente continua usando o antidepressivo, ele vai piorando o quadro dele por causa desse tratamento. Por quê? Porque ele tem as 2 fases e continua usando um que estimula essa recorrência da fase hipomaníaca. Então, o agravamento de uma pessoa que tem transtorno bipolar tipo 2, que é esse caso que eu estou me referindo, não reconhecido, passa como uma pessoa que tem um transtorno depressivo que nunca se trata, ou que vai piorando, vai misturando com irritabilidade, vai acontecendo uma situação das pessoas apresentarem simultaneamente, às vezes, sinais e sintomas das 2 fases numa mesma, que nós chamamos de episódio misto, pelo uso contínuo de um antidepressivo, quando já deveria estar usando um estabilizador de humor. E esse é o ponto. Quando uma pessoa passa a ter um episódio de mania ou hipomania, ele não é que ele não possa usar antidepressivo, até pode. Alguns não, mas alguns podem. É que ele tem que usar acompanhado com um estabilizador de humor, que seria o clássico, que é o carbonato de lítio, ou os anticonvulsivantes que em psiquiatria tem função de estabilizador de humor, de valproato, lamotrigina, ou algumas medicações que também são usadas como antipsicóticos e têm função de estabilizador de humor. Então, esse reconhecimento de um quadro que é difícil de reconhecer na história clínica, é difícil do paciente dar peso a esse período, porque para ele tem um significado dele ter tido um momento bom da vida dele. Para os circunstantes não é valorizado, mas pode ser definitivo para o psiquiatra mudar o seu diagnóstico, e ao mudar o diagnóstico, mudar o prognóstico daquele paciente, porque ele alteraria a medicação que ele estaria usando, deixar de usar exclusivamente antidepressivo e passar a usar juntamente o estabilizador de humor. Espero que não haja sido complicado essa explicação. Espero que haja sido útil também. Obrigado.